Oi, oi, tudo na paz? Vamos dar continuidade à nossa leitura do livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder do Dave Robertson. Aqui embaixo fica linkado a playlist com os vídeos na sequência, com a leitura na sequência. Você pode pôr o seu celular em algum lugar e ir escutando esses ensinos que, colocados em prática, vão edificar a sua vida. Hoje a nossa leitura é do capítulo 10 e hoje a gente vai dividir esse capítulo em duas partes, 2 vídeos. Ele é o maior até agora. O maior acho que teve 15 páginas, esse aqui tem 20 páginas, contando ser frente e verso. Então nós vamos ler 10 nesse vídeo e 10 no vídeo de amanhã. Os nossos vídeos saem todos os dias na parte da manhã. Amém? Então vamos lá. Purificação e mortificação. As pessoas estão procurando ajuda para mudar muitas. Têm falhas no caráter e não gostam disso, mas não têm a mínima ideia de como se livrar destes defeitos. Assim, essas pessoas se ligam em um sistema de religiosidade que existe muito delas, para que novos prédios sejam construídos e novos programas iniciados. Finalmente, uma fadiga espiritual se estabelece e elas desistem de lutar. Elas se conformam a permanecerem do jeito que estão e veem Deus como um líder de uma organização, presumindo que o relacionamento delas com Deus fica baseado num relacionamento com uma organização, acabam por ficar frustradas e sem fé. Entretanto, Deus nunca teve a intenção de que tivéssemos uma vida de futilidade e frustração. É por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, para revelar os mistérios de Cristo em nós e para as perfeitas mudanças. Então, vamos olhar mais de perto o ministério do Espírito Santo dentro de nós. Vejamos como, através do processo de edificação, Ele nos leva de onde estávamos para dentro de tudo aquilo que Ele disse que poderemos ser. Não existe ajustes rápidos. Mesmo os cristãos que creem que orar em línguas os edifica, geralmente não entendem como opera o processo de edificação. Deixe-me pintar um quadro sobre como muitos crentes pensam que seja o processo de edificação. Antes de uma pessoa ser batizada no Espírito Santo, ela é como um corvo que come um animal morto na beira da estrada em um dia nublado. Então ela começa a orar em línguas e de repente o sol sai brilhando de trás das nuvens e seus raios vêm sobre o corvo. Imediatamente o modesto pássaro é transformado em uma grande águia de ouro que voa bem alto, planando como se não tivesse nenhum problema. Isso está errado. Não é assim que funciona o processo de edificação. Ao mesmo tempo em que o Espírito Santo edifica você em seu espírito, para entender a revelação da palavra de Deus, Ele também fortalece o seu espírito nascido de novo com o poder de mortificação, ou levar a morrer os efeitos da carne. Romanos 8:13. Jesus disse: se você der fruto, eu irei purificá-lo, ou podá-lo. João 15:2. Gostando disso ou não, se dermos frutos como um ramo conectado à videira, iremos ser purificados. Por quê? Para darmos mais frutos. Então tenha consciência disso. Você provocará uma guerra interna quando começar a orar persistentemente em línguas, porque as impurezas das quais você não quer se livrar virão à tona. Deus purificará com diligência aquelas impurezas de sua vida para que você cumpra o seu chamado divino em ser destruído pelo diabo. Cumpra o seu chamado divino sem ser destruído pelo diabo. O Espírito Santo puxará aqueles galhos mortos para fora, que são como barreiras em nossa vida e nos impedem de atingir um andar mais alto com Deus. Sempre que Deus quiser nos usar, o diabo andará naqueles galhos e tentará parar o mover de Deus em nossas vidas, através de nossas fraquezas, atitudes erradas, falta de perdão, etc. E se não permitirmos ao Espírito Santo que corte estes galhos mortos, o diabo conseguirá não nos parar pelo resto de nossas vidas. Eita! Mas eu posso assegurá-lo, com certeza, o Espírito Santo não tentará imediatamente purificar todos os seus galhos mortos que estão grudados em sua carne. Ele esperará até que você tenha se edificado o suficiente e se colocado em um lugar alto no Espírito, através da oração em línguas, onde você poderá aguentar a guerra emocional que acontecerá quando Ele cortar cada galho morto de sua vida.
O processo de purificação nem sempre é agradável, mas é sempre necessário, porque escolher ser podado agora em nossas falhas e erros, ou poderemos esperar até o dia do julgamento de Cristo, quando nossas obras serão provadas pelo fogo. 1 Coríntios 3, do 12 ao 15. Naquele dia, todas as obras de nossa carne que não conseguimos mortificar nessa terra serão purificadas para nós. Mas, aqui vão boas notícias. Não estamos sozinhos para mortificar os efeitos da carne. De acordo com Romanos 8,13, Deus deu a você e a mim o Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar a nos purificar de qualquer coisa que possa roubar o nosso galardão. Porque, se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se pelo Espírito mortificar os efeitos do corpo, certamente vivereis. Veja, o engano é a arma mais poderosa de Satanás. Seu objetivo é tirar nosso galardão, mantendo-nos na ignorância sobre o que Jesus nos chamou a fazer em nossas vidas. O diabo sabe que no último dia seremos galardoados pelo quanto do plano pessoal de Deus conseguimos cumprir na nossa vida. Portanto, eu não quero esperar até o dia do grande julgamento de Cristo para receber a purificação de todas as obras da carne que atrapalham o meu caminhar em Deus. Com Deus. Eu quero saber como o Espírito Santo opera em minha vida agora para me preparar para o meu chamado divino. O primeiro passo, acordando a consciência. Aceite. O seu espírito humano não pode ser carregado e edificado sem passar pelo processo de purificação em sua vida. É impossível crescer em Deus, sem cortar as coisas que estão segurando em você. Por isso, a primeira coisa que o Espírito Santo faz por você, eu tô meio assim desse ventilador, tá atrapalhando nosso áudio. Por você continuar orando em línguas, é acordar a sua consciência. Torna-se mais difícil fazer as coisas carnais que você estava acostumado a fazer antes. Por exemplo, se alguém faz um comentário maligno a seu respeito, você simplesmente sorri e louva a Deus pela libertação daquela pessoa. Você pensa, eu não teria feito isso no ano passado, eu a teria esbofeteado. Alguma coisa mudou, é o processo de edificação em operação. Quando o Espírito Santo acorda sua consciência para alguma coisa que você está fazendo de errado, isso significa que ele está lá com o poder para fazer aquilo morrer. Quando você acrescenta a sua fé e começa a resistir ao erro, acontece a mortificação e o Espírito Santo purifica daquilo. E isso é edificação. Coisas escondidas nas trevas são reveladas. Lembre-se do que eu já disse antes. Os mistérios que você ora em língua são para seu benefício e não para Deus. Toda vez que você ora no Espírito, você se comunica com o trono de Deus. Os mistérios de Cristo em você, a esperança da glória. Quando Deus começa a responder aquelas orações, você começa a receber conhecimento de sua palavra. O entendimento de tudo que Jesus é em você começa a vir em seu interior. Será que está aparecendo o som da máquina? Ao mesmo tempo em que estes mistérios são revelados ao seu entendimento, o Espírito Santo também lança uma brilhante luz nos bloqueios espirituais que estão escondidos na terra. Aqueles pecados, falhas e erros que o impedem de produzir 100% da colheita do plano de Deus em sua vida. É sobre isso que Jesus está falando em Marcos 4:20 e 22, depois de descrever os diferentes tipos de terras ruins no coração das pessoas. Ele diz isto: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a recebem, frutificando a 30 e a 70 e a 100 por um. Também você disse: vem porventura a candeia que a ser posta debaixo de alqueira ou da cama, não vem antes para ser colocada no velador. Então Jesus me chama de terra boa, se eu receber a palavra de Deus, tanto a palavra escrita como os mistérios de seu plano para a minha vida pessoal, e produzir o seu fruto a 30, 60 e a 100%. E Jesus faz a pergunta: vem porventura a cadeia para ser posta debaixo de alqueire ou da cama? A resposta é não. Pode uma candeia acesa ser levada dentro de um quarto escuro, sem brilhar sua luz ao que está escondido nas trevas? Não. A palavra de Deus lhe foi dada para não ser entendida? Não. Jesus então faz essa declaração no versículo 22.
Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Em outras palavras, quando o Espírito Santo começa a iluminar seu espírito, através da palavra de Deus, é como andar em um quarto escuro com uma candeia acesa. Todo obstáculo do quarto que está escondido nas trevas será revelado pela luz. É justamente sobre a sua vida que Jesus está falando. Ele está exatamente falando sobre desvendar as coisas escondidas na escuridão que o impedem de produzir 100% de seu andar com Deus. Veja, a candeia do seu espírito foi acesa quando você nasceu de novo. E você não pode orar em línguas sem que aquela candeia seja acesa e queime mais e mais. E isto, meu amigo, é quando aquela guerra interna começa. Por quê? Porque a carne não gosta que seus feitos se exponham à luz. A carne é simplesmente como baratas que vivem em hotéis baratos. Quando a luz é acesa, elas correm para se esconder, pois gostam de se esconder na escuridão. É desta forma que acontece com sua carne. Eu garanto a você que a sua carne não vai querer se livrar de tudo que o Espírito Santo vai iluminar. Transformação interna antes da mudança externa. Antes que eu entendesse a dinâmica da guerra interna, foi um grande mistério para mim o porquê que tantas pessoas, embora demasiadamente famintas por Deus e empolgadas em seus espíritos para orarem muito no Espírito Santo, desistem antes que quaisquer resultados notáveis ocorressem. Então percebi que a maioria das pessoas tinha desistido porque elas estavam procurando suas respostas no lugar errado. Deixe-me dar a você um exemplo. Suponha que um crente fique todo entusiasmado por orar em línguas. Ele desiste. Cuidado, diabo. Eu vou me fechar em algum lugar para orar em línguas 1 hora todo dia. E aí, do nada você do homem que tentar me parar, ele está escorraçado. Assim, este homem vai para o seu quarto de oração, com uma Bíblia de 5 quilos debaixo do braço. Sim, Senhor. Ele vai orar em línguas 1 hora todos os dias, só tem um problema. Ele assume um compromisso em estado de depressão, sofrendo de uma doença terminal e em processo de declaração falência. Mas este homem não se importa, porque ele encontrou a resposta. Ele pensa: encontrei alguém que conhece minhas fraquezas e orará pelos meus problemas. Agora tudo será diferente. Passa-se um mês. Este crente ora em línguas todos os dias 1 hora. Nada mudou. Passam-se 2 meses. Ele continua orando em línguas. Nada mudou. Passam-se 3 meses. Agora este homem está olhando para o horizonte. O que está procurando? E não é muita coisa. Mas se você sabe, eu estou usando o meu tempo. Tenho orado em línguas por 3 meses. Se tivesse alguém que deve receber uma resposta, sou eu. Vou lhe contar o que este homem está fazendo. Ele está buscando algo espetacular e perdendo o milagre. Em outras palavras, ele está esperando que Deus responda aos mistérios os quais ele vem orando em línguas, mudando suas circunstâncias externas de alguma maneira magnífica. Enquanto isso, ele está sem noção da obra miraculosa do Espírito Santo que está acontecendo dentro dele. Talvez este crente imagine que um cavalo grande e branco com olhos em chamas esteja cavalgando no horizonte em direção à sua casa. Na medida que o cavalo se aproxima, ele reconhece que está montado no cavalo. Rapaz, é Jesus! Puxa! Essa coisa de orar em línguas realmente funciona. Jesus puxa a rede de seu cavalo próximo ao crente e diz: em primeiro lugar, dê-me uma lista de todos quem você deve. O homem lhe dá a lista e Jesus sai galopeando em seu cavalo, deixando uma nuvem de poeira atrás dele. Meia hora depois, Jesus está de volta e lhe diz: todas as contas estão liquidadas. Então Jesus diz: um momento, por favor. E sai atrás do espírito de pobreza que ele reconheceu, esquivando-se nas sombras. O cavalo grande esmaga aquele diabo trapaceiro até que ele fica em migalhas no chão, e instantaneamente a pobreza é retirada da vida do crente. Aos trotes de volta, Jesus desce de seu cavalo. Então ele caminha em direção ao crente e impõe as mãos sobre ele. A doença e a depressão imediatamente desaparecem. O crente exclama: meu Deus, tornei-me uma nova pessoa e só orei por 3 meses. Esta coisa realmente funciona.
Jesus sobe em seu cavalo e inicia a sua cavalgada. De repente, ele para o cavalo e volta. Ele diz: a propósito, eu me esqueci disso. Ele leva as mãos ao bolso e tira um envelope contendo $10.000. Isto é para você se enfraternizar com os irmãos da igreja nos restaurantes depois do culto. Ele informa ao homem deslumbrado. Então Jesus cavalga em direção ao horizonte, sobre a silhueta do pôr do sol, e empinando seu cavalo grita: "Ihu, o Espírito Santo adiante!" e sai galopando. O crente suspira, enxuga o suor da testa e diz: agora sim, isto foi uma verdadeira libertação. Muitas pessoas cometem o mesmo erro que este homem. Elas oram em línguas procurando mudanças repentinas em suas circunstâncias externas, mas elas perdem a transformação sobrenatural que realmente acontece em seu espírito. E com muita frequência elas desistem antes que Deus possa terminar sua obra nelas, o que é a maior mudança de todas. Elas procuram algo espetacular, mas perdem os milagres. Lembre-se, orar em línguas é como qualquer outra oração. Ela é designada para ser respondida. Mas por que é o nosso espírito humano que ora? 1 Coríntios 14:14. É também nosso homem espiritual que recebe a resposta das orações. Agora, deixe-me mostrar a você como o homem espiritual recebe a resposta para os mistérios orados no Espírito Santo. Suponhamos que eu tenho uma cruzada onde centenas de pessoas se entusiasmem por orar em línguas. Agora, aliás, elas estão tão entusiasmadas que até mesmo depois de eu deixar a cidade, elas decidem passar uma certa quantidade de tempo orando todos os dias. Mas, depois de algumas semanas, sem ver nenhuma mudança aparente em suas circunstâncias, uma a uma começa a desistir. Finalmente, sobra só uma que está perseverando em orar em línguas todos os dias. Digamos que essa pessoa mantenha seu compromisso por diversos meses, orando no Espírito Santo e buscando mudança gradualmente. Alguma coisa muito miraculosa começa a acontecer dentro dela. Alguma coisa acontece em seu discernimento da palavra. As escrituras que ela nunca entendeu se tornam claras. Em conversas informais com seus amigos, ela pode de repente explicar versículos que eram mistérios. Quando as pessoas se aproximam dela com seus problemas, ela imagina: por que elas não fazem isto e aquilo? Porque agora aquilo tudo lhe é muito claro. Esta pessoa está experimentando o efeito que orar em línguas tem em seu espírito. Ela está experimentando a maneira que Deus responde em este tipo de oração. Desta mesma forma, seu espírito pode começar a receber sabedoria e direção para cumprir o plano especial de Deus para você. Você pode desenvolver uma forma de saber sim, o que significa que você simplesmente sabe o que Deus quer, mesmo sem saber como você sabe. No entanto, tudo isso não significa que os resultados notáveis não começarão a aparecer nas circunstâncias externas. Eles aparecerão sim. As coisas mais inesperadas e incríveis começarão a acontecer. Deus opera em seu trabalho, sua família, seu corpo, os amigos que seus queridos notarão a diferença em você, à medida que a fé e a segurança começam a radiar e fluir em sua vida. A minha perna dormiu. Eu vi muitos milagres acontecerem como resultado de perseverança na oração no Espírito Santo. Mas veja, primeiro, a fé deve vir por ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. À medida que o discernimento da palavra começa a aumentar, o processo de purificação aumenta, o que transforma uma pessoa de dentro para fora. Então, de acordo com a ordem de Deus, as circunstâncias externas começam a se alinhar com as mudanças que já ocorreram no que está escondido dentro do coração do homem, lidando com a raiz, não com o fruto ruim. Deus usou uma casa em um bairro perto de onde eu moro para me ensinar sobre este assunto.
Todos odeiam essa casa. Ao andar por este bairro refinado, de repente você vira a esquina e se depara com uma casa depauperada. Você encontra lixo empilhado pelo quintal até a altura dos joelhos. A casa está em péssima condição de pintura, a tela da porta está despencando, a grama está alta, diversos carros velhos sem pneus espalhados por todo canto, tudo isso no meio de um bairro muito requintado. Ai, meu pé! Todos os vizinhos estão furiosos com o homem que mora naquela casa, mas ninguém o convenceu a fazer qualquer coisa sobre a aparência dela. Eu moro aqui muito antes que quaisquer casas dessas forem construídas, ele diz, e se recusa a mudar. Um dia, ao passar de carro por aquela casa, pensei, oh meu senhor, que bagunça. Então o Espírito Santo aproveitou a oportunidade para me ensinar algo. Falou ao meu espírito dizendo, você sabia que a parte de fora daquela casa é o retrato exato daquele homem que mora nela? Puxa, como esta nova revelação em minha mente, a primeira coisa que eu quis fazer quando cheguei em casa foi cortar meu gramado. Mas veja, o Espírito Santo estava apontando um erro que a maioria dos crentes comete. Eles estão sempre tentando olhar o fruto ruim da árvore de suas vidas, sem antes lidar com a raiz que gerou o fruto ruim. Por exemplo, uma pessoa normalmente são coagidas através das emoções a responder a um chamado para o altar. Corra aqui e ponha todos os seus frutos ruins no altar, o pregador diz. Então elas se ajoelham e pensam, tudo bem, eu não vou mais bater na minha esposa. Eu não vou mais tomar bebida alcoólica. Assim elas colhem seus frutos ruins, colocando-os no altar e vão para casa. É bom que elas se arrependam e assumam um compromisso com Deus de nunca mais cometer tais pecados. Contudo, tem um grande problema se elas não lidarem com a raiz do problema. Aqueles bloqueios espirituais escondidos dentro delas, na escuridão, os frutos ruins simplesmente crescerão novamente. Força de vontade versus mortificação pelo Espírito Santo. Você não consegue descobrir a raiz das obras da carne em sua vida por vontade própria. O Espírito Santo é o único que pode sondar o mais profundo íntimo do coração para encontrar a raiz. Assim ele edifica o seu espírito humano nascido de novo para levantá-lo e levar os efeitos da carne para a morte, diariamente. Esta é a razão pela qual o batismo do Espírito Santo ocorre no espírito humano, porque é de lá que sai toda a mudança permanente. Eu estou no ministério há mais de 25 anos e descobri que as pessoas não conseguem mudar sozinhas. Por exemplo, quando eu dediquei de novo a minha vida ao Senhor naquela igreja ultra santa, as pessoas pregavam para mim toda hora sobre o que eu tinha que ser e o que eu tinha que fazer. Elas me diziam para desistir do pecado e me deram uma lista do que eu podia ou não fazer. Mas só quando descobri como liberar o poder do Espírito Santo de dentro de mim, é que eu fui capaz de levar à morte todos os efeitos da carne, daquele velho homem. Então, finalmente, Jesus, o homem de compaixão, pôde começar a ter as rédeas da minha vida. Veja, a mente natural somente está acostumada com mudanças através da força de vontade. Você sabe o que significa força de vontade? É quando você tenta o máximo que pode para se disciplinar contra o problema, usando sua própria vontade. Não pecarei mais, não pecarei mais. Você diz rangendo os dentes, mas mesmo tentando ao máximo, algumas vezes você simplesmente não consegue quebrar o hábito carnal, usando a força da sua própria vontade. Por outro lado, a mortificação através do Espírito é o processo pelo qual o Espírito Santo se levanta de dentro de você para destruir as amarras que a carne tem sobre você. Em vez de dominado pelo pecado, você ganha domínio sobre ele. Aleluia. A carroça na frente dos bois. Como liberar aquele poder de dentro de nós para mortificar os efeitos da carne? Já vimos que em Romanos 8:26 está a resposta. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, a chave que libera o poder do Espírito Santo em nossas vidas, em um nível pessoal, para mortificar os efeitos da carne, é a linguagem sobrenatural de línguas. O Espírito Santo diz, com licença, eu gostaria de ajudá-lo. Se você me deixar interceder por você com gemidos inexprimíveis, eu quebrarei aquelas amarras daqueles bloqueios que estão no caminho, impedindo que você receba o que há de melhor de Deus.
A igreja ultra santa que eu frequentava quando jovem não entendia aquela chave. Ela ensinava a doutrina das 3 obras da graça. A primeira obra era ser salvo, depois santificado, que significa ser separado da imundícia do mundo, e então cheio do Espírito Santo. Eles me diziam: você precisa nascer de novo? Obrigado, mas eu já nasci de novo. Agora você precisa ser santificado. Santificar-me do quê? De fumar, beber, mascar fume, todo esse tipo de coisa. Só então poderei receber o Espírito Santo? Eu perguntei. Sim. Você quer dizer que eu não posso ser salvo primeiro e depois ser cheio do Espírito Santo e depois ser santificado? De jeito nenhum. Você acha que Deus batizará um cristão não santificado com bafo de álcool e que masca fumo? Eu disse, acho que não. Mas aquelas pessoas estavam colocando a carroça na frente dos bois. A Bíblia diz que é através do Espírito que você mortifica os efeitos do corpo. Aquelas pessoas santas me disseram: você tem que se tornar bom o suficiente para receber o Espírito Santo. Eu respondi: sim, mas eu preciso do Espírito Santo para me tornar bom o suficiente. Elas disseram: então você não pode tê-lo. Entretanto, apesar do que aquelas pessoas pensavam, eu fiquei cheio do Espírito Santo de qualquer maneira. Uma noite eu fui para o altar da igreja e o Espírito Santo veio sobre mim. Pela minha ignorância, eu relutei em falar as palavras sobrenaturais que Deus estava criando dentro de mim. Mais tarde, enquanto eu adorava a Deus em casa, o Espírito Santo veio sobre mim de novo. Desta vez, eu levantei minhas mãos e comecei a me entregar a dele. Eu caí no chão, debaixo do poder de Deus, levantei falando em línguas, e tem sido assim desde então. Mas eu não podia nem mesmo contar para aquelas pessoas da igreja que tinha recebido o Espírito Santo, porque ainda fumava o meu cachimbo e assistia Jornada nas Estrelas. Então o Espírito Santo me disse: deixe-me entrar, filho. Eu sou o poder que foi enviado para ajudá-lo em suas fraquezas. Simplesmente continuei orando em línguas. Continuava fumando meu cachimbo a caminho da igreja aos domingos de manhã. Então, enquanto voltava para casa, eu tinha vontade de parar com o vício e jogava fora meu cachimbo pela janela do carro. Mas no dia seguinte, no trabalho, comprava outro cachimbo, fumava novamente. Na quarta-feira, a caminho da igreja para o culto à noite. Então, de volta para casa, jogava de novo. O processo de purificação estava bem encaminhado. Eu provoquei aquela guerra interna através da oração em línguas. Mas descobri que a mortificação através do poder do Espírito Santo se dá na raiz e então o fruto ruim simplesmente cai. Não sei exatamente quando aquele cachimbo e o mascar fumo saíram da minha árvore. Tudo o que eu sei, ao certo, é que uma vez que o meu espírito humano nasceu de novo e foi edificado o suficiente no Espírito Santo, a raiz foi atacada. E o fruto ruim caiu do galho para sempre. Aleluia. E isto superou tudo que eu já havia visto. A parábola da irmã dieta. Talvez você consiga entender melhor a diferença entre força de vontade e mortificação através dessa pequena parábola sobre a irmã dieta. Para a irmã dieta, todos os janeiros começam sempre da mesma maneira. Eu vou perder 15 quilos da minha desagradável gordura. Nada de McDonald's, nada de torta e bolos, apenas saladas e começarei um grande programa de exercícios. A irmã dieta sacude suas emoções e usa sua força de vontade. Então, em 1º de janeiro, ela começa sua dieta. Por 2 meses, ela consegue alongar sua força de vontade por uma corda de violão. E pelo 3º mês, ela diz: Deus, mais uma salada. Então, um dia, o pastor recebe uma ligação da fábrica de tortas locais. Pastor, temos uma mulher aqui que diz ser uma frequentadora da sua igreja e ela acabou de atacar nossa fábrica de tortas. Ela diz que seu nome é Irmã Dieta. Você a conhece? Sim, conheço. Bem, ela não para de falar algo sobre a sua força de vontade ter sido quebrada. O que aconteceu com ela? Eu não sei. Você já viu um daqueles desenhos do Pernalonga, onde o diabo da Tasmania gira como um tornado comendo árvores e qualquer outra coisa que estiver no caminho? Bem, a irmã dieta acabou de entrar e já comeu metade de tudo e foi até a porta do freezer. Está lá até agora. Colocamos 2 camisas de força nela. Você queria vir aqui ajudá-la? Então o pastor vai buscá-la. Ela sai de lá resmungando: minha força de vontade foi quebrada, minha força de vontade foi quebrada. A parábola da irmã dieta
é um pouco radical, mas você entendeu o que eu quis dizer? A força de vontade só pode levá-lo até um certo ponto da batalha para superar os efeitos da carne. A única maneira para realmente mortificar estas obras carnais de uma vez por todas é através do Espírito Santo. E a gente termina por aqui a metade deste capítulo, que é purificação e mortificação, e no vídeo de amanhã a gente continua ele, finaliza ele, e assim vai pro capítulo 11. Espero que esse vídeo não esteja tão barulhento nesse final, mas Deus seja louvado por mais esse vídeo concluído, por essa leitura de hoje. Amém?